Então, assim, mineração de dados, ciência de dados, todas essas coisas voltadas para dados, começou a receber uma atenção maior do público, né, um hype ali em 2012, tá? Quando começou a surgir as primeiras aplicações de matemática e estatística voltada para negócio, para business. Isso iniciou com o Business Intelligence e foi uma tentativa de levar conhecimento acadêmico para dentro das empresas. E isso foi muito impulsionado decorrente da crise financeira, né, que esteve ali, que iniciou no ano de 2008. O que aconteceu naquela época? A maioria das grandes empresas, elas eram dirigidas, né, por grandes mentes, assim, digamos, né, entre aspas, grandes executivos que eram pessoas extremamente experientes e que tinham ali em si o poder e a responsabilidade de tomar decisões dentro da empresa. Tá? Quando houve a crise, muitos desses executivos saíram das empresas que estavam falindo e foram para outras, e, e até nos noticiários era muito comum a gente ver que quando o governo americano, que foi o que segurou a coisa toda para os bancos não quebrarem, quem pagou a dívida, né, da bagunça foi o governo americano. Então era muito comum ver que eles davam bônus milionários para esses altos executivos permanecerem nessas grandes empresas. Então, nesse tempo, as empresas se viram muito fragilizadas e dependentes desse tipo de profissionais, porque toda a decisão era feita com base em argumentos intuitivos e subjetivos, né? Dependiam da pessoa. Se a pessoa não tivesse um feeling bom ali para o business, para o negócio, poderia tomar uma decisão errada e destruir todo o negócio. Então, o que se pensou? Vamos trazer o conhecimento da academia e vamos começar a que as tomadas de decisões não sejam de forma subjetiva e sim analítica, ou seja, eu estou usando uma metodologia científica na tomada de decisão, porque aí eu elimino o fator humano da minha decisão, eu não fico dependendo de um profissional, eu posso substituir esse profissional por um computador. Tá? Então foi dali que começou o boom da mineração de dados, do Business Intelligence. O primeiro que surgiu foi o Business Intelligence, que que na verdade era um pacote de ferramentas embutidas em softwares para você ter uma visão geral das coisas que ocorriam dentro da empresa, por exemplo, a parte contábil, a parte financeira, produtiva, relacionamento com o cliente, outras variáveis de mercado, como, por exemplo, ações na bolsa, flutuações de moeda. Então, tudo isso foi incorporado para que ajudasse as pessoas a tomarem decisões de forma mais assertivas. Tá? Só que o Business Intelligence ele era ele era basicamente um pacote de software, uma abordagem
que te mostrava o presente da empresa, tá? Ele só te mostrava aquilo que a gente estava vivendo agora. Então, ele não me permitia tomar decisões a longo prazo, elas não me permitiam fazer projeções para o futuro e não me permitiam me adaptar previamente a mudanças de mercado. Tá? Então, houve ali uma relação muito forte na época das empresas americanas, principalmente o banco, que precisava se resguardar diante do novo, do novo cenário que eles estavam, porque a crise de 2008 ocorreu por total falta de conhecimento de como estava sendo o mercado. Né? Então, eles começaram a se preocupar nisso, chegaram com as grandes universidades americanas e lá eles começaram a trabalhar nisso. Então, surgiu a, a área que é chamada de Business Analytics, tá? Que é você dar um passo à frente em relação ao BI, que é o Business Intelligence. Você parava de só ver o que estava ocorrendo agora e você passava para uma categoria onde você conseguia fazer previsões analíticas, o reconhecimento de relações entre, entre variáveis, por exemplo. Então, você conseguia relacionar o teu faturamento com o faturamento dos teus concorrentes, o teu posicionamento do mercado. Você começava a querer identificar padrões de comportamento em clientes, em consumidores, tá? Então, isso daí gerou diversos tipos de metodologias, né, e de áreas de conhecimento que vocês podem ver aí nesse gráfico que estão destacados, né, que é o Predictive Analytics, que é a parte de você detectar, detectar não, é você fazer previsões acerca de um histórico para coisas futuras. Você começaram ali também a, a, a gerar informação a partir de grandes estruturas de dados, né? Então você teve ali o evento dos grandes varejistas americanos, como a Target, a Amazon, outras indústrias que estavam nascendo de tecnologia, como a Netflix. Mas que, o próprio governo americano começou a investir nisso, então, além do tal do Analytics, surgiu essas análises em cima dos chamados Big Data, né, que são quantidade de dados massivos, né, que têm estruturas de dados diferentes do tradicional. Para vocês que fizeram aquela disciplina no primeiro período de geração de banco de dados, alguma coisa assim, aí, até mesmo aí para nossa colega que é engenharia de computação, sabe que os dados estruturados, nessas, nessas bases comuns, né, eles são tabelas gigantes aí. Então, no Big Data isso não existia, não era possível trabalhar com esse tipo de estrutura e surgiu outros tipos de metodologias para se trabalhar com isso, como o Hadoop. Primeiro surgiu o MapReducing, que era uma estratégia de programação para você reduzir a quantidade de informação e dispersar isso
em, em multisservidores, e aí você conseguia guardar informações de forma mais eficiente, né? O que seria equivalente ao que a gente tem no computador ao número de núcleos, né, de processamento. Então, você passava a ter ali, entre aspas, aqui, um processamento paralelo, né, por conta de você dispersar, descentralizar a informação em vários servidores. Quem foi pioneira nisso daí foi a Netflix, tá? A Netflix inventou os melhores algoritmos de map reducing e posteriormente de os métodos para se trabalhar com Big Data. Tá? É por isso que hoje a gente consegue assistir filme em 4K mesmo com uma internet aqui do Brasil relativamente ruim. Né? Então você consegue assistir hoje graças a esses avanços que eles fizeram. Bom, mas muita coisa assim no, no, ao longo do tempo foram tendo problemas, né? Então, esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele é um gráfico de maturidade de tecnologias, tá? Esse gráfico foi feito ao longo dos anos aí pela revista especializada nisso, que é a revista Gartner, tá? Que é uma revista especializada em negócios, e eles tinham essa área voltada para análise de hype, né? Que é eu esqueci a tradução de hype, mas é quando é empolgação, tá? Com novas tecnologias. Então, todo mundo ali de 2012 a 2015, né? Teve um hype gigante em relação a parte de analytics, machine learning, deep learning e diversas outras tecnologias, né? Visão computacional. Foi um boom gigantesco, né? Muitas empresas de tecnologias surgiram, mas esse gráfico aqui ele mostra o seguinte: essa primeira curva, essa primeira parte aqui crescente mostra o nível do hype, né? Quanto as empresas e pessoas estão empolgadas com certa tecnologia. Aqui, quando ela decresce, é quando essa tecnologia começa a passar por dificuldades e, e ela acaba apresentando problemas, erros, né? E, e, e ela chega até essa região aqui, que seria o fundo do poço, né? Que é quando ou a tecnologia morre de vez, ou ela passa a, um, a situação ideal, que é essa curva aqui de aprendizado, que ela tem uma inclinação menor, né? Porque justamente ela está adquirindo uma maturidade de formulação teórica, de embasamento técnico, e ela é menor, né? Então, para ele atingir a maturidade, né, o platô de maturidade, a tecnologia passava por todo esse processo. Então, muitas das tecnologias morreram, tá? Então, muitas dessas tecnologias aqui morreram, né? Elas morreram em 2015 e isso já faz 7 anos, tá? Então, daí surgiu também o que a gente conhece hoje como data science, né? Ou ciência de dados, que é basicamente uma mistura de tudo que está aí, só que foi feita por gente realmente que sabia o que estava fazendo.
Então, as universidades americanas elas começaram a entrar nesse negócio, tá? Da informação e começaram a usar tudo que a gente tem de ciência, né? De matemática e computação e tudo mais, e começar a dar uma maturidade para essas tecnologias que vinham surgindo. Muitas delas morreram, muitas delas foram incorporadas dentro da ciência de dados, agora com uma maturidade científica maior. Então, só um instante, pessoal. Voltando aqui, vamos continuar a história. Então, dentro da ciência de dados, existe sim a, o que a gente chama de mineração de dados, né? O data mining. Não sei se a gente consegue enxergar isso daqui. Ah, ele está bem aqui, esse lilás aqui, tá? É o data mining. Então, o data mining era um componente dentro da ciência de dados que é voltado para coleta e extração de informações, tá? Só que ele é muito voltado para... No início, ele era muito voltado dentro dos varejistas para você é, trazer novos insights, né? Então, os grandes varejistas como a Target, a Amazon, a Walmart, então eles tinham muitas informações sobre os clientes, né? Sobre aqueles marketplaces que eles têm, né? Que eles têm na web, naqueles sites, eles guardam muitas informações, né? Então, até hoje, por exemplo, se você entra num site daqueles, eles vão te mostrar, por exemplo, coisas associadas. Desculpa, é que eu ri aqui do mapa de metrô. Realmente parece um mapa de metrô. Então, eles tinham muitas informações e começaram a fuçar ali e encontrar relações entre variáveis. Por exemplo, se eu buscava itens, um determinado tipo de itens, né, de uma categoria, provavelmente eu ia querer comprar de uma outra categoria. Por exemplo, se eu comprasse vinhos, bebidas, essas coisas, poderiam me oferecer tipo alimentos que compõem ali, né, que harmonizam com aquele tipo de bebida. Se eu começava a consultar muito sobre coisas relacionadas à casa, à cozinha, era, passavam a me oferecer coisas relacionadas a bebê, né, criança, essas coisas. E assim por diante, né? Começaram também a, a relacionar o meu padrão de compras e o meu comportamento como cliente com o meu comportamento social. Foi quando houve ali o boom das redes sociais, né? O Twitter já era muito popular na época, mas foi quando o Facebook se tornou a maior rede social e todo mundo usava aquilo, era uma loucura. Então, o pessoal de mineração começou a verificar que existiam relações do seu comportamento social com o seu padrão de compra, com suas opiniões, né? Por exemplo, opiniões, suas direções ideológicas,
religiosas, ou até mesmo políticas, né? Então eles começaram a descobrir muitas dessas coisas. Em um outro cenário também começou algumas empresas a pesquisarem o comportamento dos seus concorrentes. Então, nasceu ali no data mining uma corrente ali da computação, que era você fazer o que a gente chama de web scraping, que é você pegar uma página na web e fatiar e transformar isso em informação, né? Depois disso, as informações eram, por exemplo, em tempo real. Então, começou-se a fazer os web crawlers, que eram traduzindo assim, eram rastreadores de web, né, que eles ficavam rastreando tudo que era feito. Então, existe, por exemplo, trabalhos que foram feitos relacionando criminalidade com as informações que as pessoas colocavam no Twitter. Tá? Tem trabalhos acadêmicos disso, muito legais, que estimavam o grau de segurança de determinadas regiões da cidade conforme os tweets, né, que as pessoas compartilhavam. A pessoa era assaltada, mas ela dava um jeito de pegar um celular emprestável e tweetava lá, fui assaltada. Então, ele já capturava essa informação e colocava lá e classificava isso como um crime. E muita coisa começou a ser monitorada nesse sentido, né? Só que aí, deixa eu ver o que mais foi usado. As redes sociais. hum, Teve também a questão de quando aconteceu o atentado em Boston, né, durante a maratona, e depois, posteriormente, descobriram como os indivíduos lá conversavam entre si e eles tinham padrões de comportamento em redes sociais e começaram a monitorar esse tipo de coisa. Apesar de que isso deu poucos resultados ou quase nenhum, tá? Mas houve iniciativas desse. Então, muita gente veio com ideias muito, muito interessantes e loucas, assim, né? De começar a, a, a monitorar coisas em redes sociais para tentar fazer previsões, como eu falei antes, de crimes ou de variáveis relacionadas a IDH, coisas relacionadas à saúde. Inclusive, aconteceu de que o, empresas, empresas seguradoras começaram alguém de uma seguradora, né, de imóveis teve a brilhante ideia de, após fechar, né, um negócio, né, com o cliente, eles fizeram um acordo e o cliente insistiu até que eles fizeram um acordo, saiu bem barato, né? Então, e aí alguém teve a brilhante ideia de olhar a residência, né, do indivíduo usando o Street View e viu que a casa do cara era uma coisa absurda, né? Uma casa linda. Então, eles podiam ter cobrado mais naquilo, tá? Tanto que
alguns anos atrás, eu acho que agora já voltou, mas algumas coisas ainda permanecem, é que na Alemanha, mais precisamente nas grandes cidades, ali em Munique e Berlim, os residentes, eles foram à justiça e pediram para que o Google, como é que se diz aquela técnica que você embaça a foto? Era basicamente isso. Eles embaçavam a fachada das casas das pessoas, porque aconteceu que as seguradoras começaram a usar o Google Street View para ver qual era a, a residência da pessoa, estimar a renda dela e passar a oferecer um pacote de seguros mais caros. Então, alguém teve a brilhante, alguém de mineração lá muito inteligente, viu que existia uma relação entre padrão de vida não, o quanto aquela pessoa tinha de dinheiro, né? Quanto a renda daquela pessoa estava relacionada, por exemplo, com o número de janelas que tinham nas casas. Tá? E hoje, se vocês entrarem no Street View e andarem pelo Munique ou cidade de Berlim, vocês vão ver que muitas construções, principalmente dessas cidades que têm muitas construções antigas, era muito comum as fachadas das casas terem muitas janelas. Então, o que que o pessoal fez? Para diminuir o valor do seguro, eles começaram a tampar as janelas com tijolos. Então, se vocês entrarem aí no Google, entre aí agora no Street View, vá lá, tem um passeio por Munique e vocês vão ver que algumas casas e prédios mais antigos, eles vedaram as janelas com cimento, que era justamente para os algoritmos de mineração é, não identificarem que era uma janela e fazer a proposta de seguro mais barata. Então, essas coisas, por exemplo, do seguro lá no, na Alemanha, começaram a gerar muitas discussões e disfunções dentro do âmbito jurídico. Tá? E, e as pessoas começaram a ver essas tecnologias não mais como aquela coisa belíssima que as empresas de tecnologia estavam planejando fazer, mas começaram a enxergar isso como uma invasão da sua privacidade, um excesso de vigilância e um e, e se acharam injustiçadas, né? Porque você poderia não querer que as empresas soubessem do seu padrão de vida, da sua renda, se você tem um certo tipo de carro, quantos filhos você tem, qual é a sua orientação política, ideológica, ou até mesmo sexual, religiosa, sabe? As pessoas começaram a se preocupar com isso. Foi quando, então, ali em 2014, foi 2014, sim, foi 2014, teve aquele grande problema, né, das eleições americanas, onde os dados lá de mais de 50 milhões de americanos foram usados para mapear as suas
seus padrões de comportamento ideológico e político e religioso também, e também seu, a sua identidade de gênero e tudo mais. E eles começaram a relacionar isso com a ideologia política das pessoas. Então, o mundo, graças a essa aquisição toda de informações, entrou numa situação onde era possível segmentar a sua era possível segmentar as suas as suas os seus comportamentos e várias características sobre você e segmentar em grupos que tinham tendências políticas. Foi quando eu estou citando aqui o caso americano porque foi o que deu maior abrangência, tá? Mas houve também a mesma situação, se eu não me engano, em um país do Reino Unido, muitos países do leste europeu e do norte da Europa, Ásia e África, e, e, e em 2015 e 2016 ocorreu aqui na América do Sul, né? Não só aqui no Brasil, aconteceu em outros lugares também. O, o que esses algoritmos faziam? Esses algoritmos eles conseguiam segmentar a, a sua ideologia, o, o seu direcionamento ideológico e político, religioso e tudo mais, em diversos níveis. Tá? Hoje, por exemplo, a gente tá muito visado a essa coisa da polarização, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda, né? Mas na época eles segmentaram essa coisa em vários, em um espectro maior, né? Então você tinha pessoas que eram muito de direita, então, por exemplo, lá no caso dos Estados Unidos, você tinha pessoas que era de direitas e conservadoras por conta de uma orientação religiosa. E por conta disso, elas eram contra, por exemplo, algumas pautas. Por exemplo, só citando um exemplo, tá? Tinham pessoas que tinham uma característica religiosa ou uma característica social que fazia com que ela tivesse uma determinada opinião sobre legalização do aborto. Tinha um outro tipo de grupo que, que tinha uma visão mais favorável à liberação armamentista. Né? Lá nos Estados Unidos já existe isso, mas eles queriam que fossem maior. Também tinha grupos que eram contra essa, essa questão do cidadão, né, poder adquirir muitos armamentos e tal. Então, eles conseguiram segmentar as pessoas muito bem, assim, tá? E com isso, o que aconteceu? Começou a se fazer propaganda e marketing direcionado ao indivíduo, não era mais nem a um grupo de pessoas, era ao indivíduo. Então você recebia, por exemplo, se você era contra o aborto, então você recebia informações contra, né, propaganda em relação contra o aborto. Se você se você gostava mais da PlayStation do que do Xbox, então você recebia marketing direcionado da PlayStation. Se você gostava
de jogar no computador e gostar de jogos de tiro, você recebia uma propaganda e marketing direcionado para isso. Então, eles conseguiram direcionar muito isso, e com isso, as grandes empresas de informações começaram a ter muito poder, porque uma vez que você segmenta essas coisas e consegue fazer propaganda, eu digo propaganda mesmo, tá? Não é comercial, não é marketing, não. É propaganda no sentido literal da palavra. Você fazia propaganda para e conseguia influenciar muitas dessas questões no usuário, né? Então, houve, por exemplo, uma vez que eles conseguiram fazer isso, houve a explosão do que a gente chama das fake news, né? Que eram medidas de propaganda para mudar a opinião das pessoas, né, e tudo mais. Então, por exemplo, se você acreditava, se você acreditava que a Terra era plana, então você via lá cientista da universidade falando de tal mostra um exemplo de como funciona a Terra plana ou como a Terra é oca, né? É, é, eu estou dando esses exemplos, mas aconteceu um monte de coisa, um monte de maluquice. Não era só no âmbito político, religioso, nem nada, não. Acontecia, acontecia de tudo, tá? Aconteceu isso também nas especulações sobre os mercados financeiros. Aconteceu isso sobre os mercados de commodities e tal. Então aconteceu muita coisa. Então acabou que as empresas de informação, graças a esse trabalho de garimpar ali, né, de minerar informações oriundas de diversas fontes e transformar isso em um dado estruturado que pudesse ser lido por um modelo, né, de inteligência artificial, de machine learning, e que a partir disso ele conseguisse gerar insights, essas empresas ficaram muito poderosas. Então foi quando, em 2015, a União Europeia lançou a sua versão, né, na verdade, o nome da lei deles é igual à nossa, traduzido, né? A Lei Geral de Proteção aos Dados. O, os Estados Unidos também lançou a sua versão, mas é um outro nome lá. E em 2016 o Brasil lançou, também por conta do lançamento em 2015 dessa lei na União Europeia, eles lançaram aqui também em 2016 para que ele pudesse vir a ser implantado, né, e executado a partir de 2018. E isso impactou diretamente no funcionamento dessas empresas. Muitas delas fecharam, muitas delas foram à justiça, né? Vocês podem recordar aí que houveram muitas dessas grandes empresas e até mesmo redes sociais que foram a julgamento, né? E foram prestar depoimento, por exemplo, foram prestar depoimento no Senado americano, foram prestar depoimento no parlamento inglês. Houve até o caso de uma grande empresa que, que os seus executivos foram condenados. Alguns vivem em países que não têm acordo de extradição com a União Europeia, fugidos né, por conta, por conta, por conta disso. E
toda essa questão legal e tudo o que tentaram fazer, todas essas coisas, tinha coisas do bem, né? Mas tinha também coisas ruins que acabaram mudando todo o cenário tecnológico em torno ali da ciência de dados. E isso impactou diretamente na mineração de dados. A mineração de dados é você usar fontes de dados diversas, como está aqui nesse quadro. Eu tenho aqui dois tipos básicos de origens de dados. Um são dados estruturados, outros são dados não estruturados. Aqui está representando os dados não estruturados, são as redes sociais. Tá? Mas esses dados não estruturados podem ser outras coisas, podem ser áudio, vídeo, pode ser documentos, tá? Dentro da sua empresa, pode ser diversas coisas. E aí, o trabalho da mineração de dados é pegar esses dados, estruturar para que eles possam gerar insights. Tá? Então, a mineração de dados, ela pega esses dados, começa a aplicar vários algoritmos, onde esses algoritmos vão gerar informações relevantes, que podem ser relevantes para o negócio. Tá? Então, essa é a função do data mining, né? Da mineração de dados. Mas o que aconteceu com a mineração de dados depois que houve esse problema não, houve essa mudança nas legislações, né? Aconteceu que muita coisa se tornou ilegal. Então, hoje, você ser o detentor, né, dos dados de uma pessoa, das informações pessoais, você está muito mais sujeito a responsabilidades que antes não existiam. Então, por exemplo, antes havia muito vazamento de informações, por exemplo, de empresas financeiras que mandavam, por exemplo, uma microfinanceira. Você ia lá fazer o seu cadastro para um empréstimo, e esse empréstimo não dava certo, ou dava certo. E aí, digamos que essa empresa pegava os seus dados e vendia para outras microfinanceiras, tá? Para elas treinarem os algoritmos delas de credit score, né? Que é os algoritmos que determinam o teu limite de crédito, ou se concede ou não crédito, e e, e diversas outras metodologias que eram usadas em cima. Então, começou a criar um mercado negro em volta dos dados. Então, hoje você é muito mais responsável por armazenar dados pessoais do que nessa época. Antes não tinha nada, você fazia o que quisesse. Tá? Qualquer pessoa poderia acessar aqui por exemplo, o Instagram de qualquer um daqui, baixar todas as formas, todas as fotos, guardar e fazer o que quiser, fazer chantagem, fazer fake, fazer um monte de coisa. Tá? Já com a LGPD, não. Aí que a coisa muda e aí que muda também o nosso entendimento sobre o que é o sobre o que é mineração de dados e como ela funciona hoje. Tá? Ver aqui. Tá? No artigo 5 ele diz o seguinte: para fins dessa lei, considera-se dado pessoal informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Tá. Em estruturas de dados, você pode ter uma identificação da pessoa. Por exemplo, é muito comum em financeiras e bancos você ter a identificação da pessoa
atrelado a um código do consumidor, código do cliente, CPF, identidade e por aí vai, tá? E existe também a questão do identificável. Não tem uma identificação sua lá, mas por conta daquelas informações é possível chegar em você, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma lista de do ID do perfil das redes sociais de vocês, não tem essa informação, ela não está diretamente ligada a você dentro da minha base de dados. Mas por meio da minha base de dados e dessas informações eu consigo identificar quem é quem. Então, por exemplo, o arroba Diego Silva 0910 não significa que sou eu, mas eu posso usar essa informação para chegar até mim. Então, eu entro lá no Instagram, vejo de quem é aquele arroba, vou ver que é o Diego. Tem algumas informações minhas lá, então como nome, então eu posso jogar isso no Google. Descubro lá, por exemplo, então, por exemplo, aqui, Diego da Silva Souza. Então, aqui, ó, Sejus Brasil. Não sou eu. Aqui, ó. Diego Silva Souza, trabalho na Universidade da Europa, em 2013, blá blá blá. Depois do currículo Lattes. Eita, tá? Então, o que ele fez aqui? Esse site aqui, ele é um site do tipo web scraping, web crawler. O que ele vai? Ele foi aqui no meu currículo Lattes, pegou minha informação, identificou o meu nome, tá? E me rotulou aqui, tá? Então, a partir dele, você consegue me identificar aqui. Aí diz que eu tenho mestrado, tenho graduação, blá blá blá, um monte de outras informações. Outra aqui. Aqui, ó. Nossa, é LinkedIn, então não vale já. Olha aqui, eu já encontrei o meu LinkedIn, tá? Meu LinkedIn, eu vejo aqui, tá aqui a foto do Diego, eu tenho aqui mais informações sobre ele. Vejo aqui, por exemplo, que ele está associado a, a empresas aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui da Selva. Não, vou pegar essa daqui. Então, eu chego aqui de novo, pego aqui, fazer melhor. Coloco algo assim. Tô gravando, deixa eu parar aqui. Isso é dado como um dado pessoal. Dados sensíveis. Os dados sensíveis já são aqueles que podem me gerar algum tipo de desconforto se alguém. Esses dados são públicos. Tá? Alguns dos meus dados pessoais, eles são públicos. Por exemplo, como eu sou um funcionário público, então eu tenho alguns dados que são públicos. Então, se você for no portal da transparência, você vê até o meu salário. Tá?
e ver o salário de qualquer funcionário público também, até do presidente da República. Para outras pessoas, isso já não é um dado público. Tá? Eu não posso entrar, eu não tenho como entrar em alguma coisa e saber o salário de vocês. Tá? Então, tem essas questões. Os dados sensíveis são esses que são relacionados à minha origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde, vida sexual, dados genético ou biométrico, quando é vinculado a uma pessoa natural. Então, essas informações elas são dadas como sensíveis. E depois, ao longo da lei, a gente vê que os dados que recebem maior proteção são esses daqui. Tá? Existem também os dados do tipo anonimizados. Então, por exemplo, quando eu abro uma carteira de uma moeda digital, eu ganho uma identificação que é minha chave privada. Dessa chave privada, é passado um algoritmo de criptografia em cima e me gera uma chave pública. E é através dessa chave pública que eu vou ser conhecido. Então, isso é um dado anonimizado. Tá? É um dado que está me tornando anônimo. Então, é um dado que me identifica, mas que não leva nenhuma informação minha. Banco de dados é qualquer conjunto que estrutura dados pessoais. Titular é a pessoa que detém, né, os dados. Controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, isso daqui é para relacionar. Aqui que entra o minerador de dados. Tá? Essa pessoa aqui, não, na verdade não, ele não entra aqui. Quem entra aqui é, em geral, uma pessoa jurídica, tá? Uma empresa ou uma entidade pública, e que ela que é a responsável pela guarda dos seus dados. Tá? O operador, aí somos nós. O operador, ele é o que realiza o tratamento dos dados. Então, quando eu pego as suas informações e calculo, por exemplo, a margem de crédito, eu sou o operador, estou utilizando os seus dados e os seus dados estão sobre a guarda do controlador, que é uma empresa, no caso, uma financeira. Encarregado aqui é a pessoa que se comunica, né, com. Só que é mais coisa do governo, né? Porque aí agora a gente tem a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados. Então, o encarregado é a pessoa que se comunica entre o controlador dos dados e esse órgão governamental. Agente de tratamento é tanto o controlador como o operador, tá? Tem outras coisas aqui, mas não são são mais específicas para a área do direito e da administração pública, então não é tão interessante para a gente no momento. Deixa eu ver aqui. Dos requisitos para tratamento de dados. Tá. Então, aqui o artigo 7, ele diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Então, toda vez que a gente entra num site, a gente clica lá, não, eu permito que vocês instalem cookies aqui. Então, a gente está permitindo, consentindo que aquela empresa, que é a controladora, trate os dados que eu vou estar gerando ao usar aquela plataforma. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Isso daqui é mais voltado para governo. Então, o governo ele pode, governo, banco e outras entidades, né, mediante contrato entre você e ela tem o poder de fazer um tratamento de tal forma para preservar
alguns dos seus direitos, tá? A administração pública tem quase total liberdade de mexer e tratar nossos dados. Tá? Outra situação, uh, deixa eu ver aqui a pergunta do João, mas também tem, se a gente não aceitar os termos e serviços, não tem como usar, né? Pegar é exatamente isso, tá? Então, se a gente não aceitar, a gente não usa. Se a gente não quer que tratem os nossos dados, a gente é só não usar. Tá? Bom, o que que a gente tira daqui? Já desse primeiro parágrafo aqui do artigo 7. Hoje, a mineração de dados ela está ela tem que obedecer esse critério aqui. Então, hoje eu já não posso mais fazer mineração em, em sites ou em redes sociais sem o consentimento do titular. Então, por exemplo, se eu entro no Twitter de vocês e de lá eu quero saber, por exemplo, sei lá, sobre os comentários que vocês fizeram sobre a universidade, são bons ou ruins. Não posso mais fazer isso, tá? Sem o consentimento de vocês. Então, isso limita o trabalho que antes era feito pela mineração de dados. Tá? Tem outras coisas, mas não são tão importantes, quer dizer, mais voltadas para outros segmentos, e não necessariamente a mineração de dados. Tá? Vou me atentar ao que compete a nós. Isso é mais sobre a questão do. O artigo 9 é importantíssimo. Tá? Então, vamos lá. O titular tem direito ao acesso a facilitadas informações sobre o tratamento de seus dados. Então, toda vez que eu for tratar os dados de pessoas ou de empresas, ela tem que ser informada de forma facilitada de como esses dados vão ser tratados e o porquê eles estão sendo tratados. Então, por exemplo, se eu trabalho num grande varejista e eu quero criar um modelo aqui que gera o limite de crédito da pessoa. E aí, por exemplo, eu limitei o crédito do, do senhor fulano, que antes era de R$ 2.000 e agora, baseado no meu tratamento, ele é de R$ 1.000. Então, essa pessoa ela vai querer saber por que o meu crédito foi diminuído, por que eu executei esse tratamento, qual foi a metodologia que eu usei, tá? E eu tenho que providenciar essas informações de forma facilitada, ou seja, eu não posso enrolar a pessoa. Não, senhor, nós vamos estar mandando seus dados e as informações num prazo de 30 dias úteis. Aí nunca manda, tá? Então, aqueles golpes que algumas empresas, por exemplo, de telemarketing, fazem muito isso, não existe mais isso, tá? É crime. Então, tá. Devem ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de entre características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Então, qual é a finalidade específica do tratamento? Então, por que eu vou fazer esse tratamento de dados? Quando eu digo tratamento de dados, é aplicar alguma metodologia científica ou tecnológica em cima daquilo. Tá? A forma e a duração do tratamento, observando os segredos comerciais e industriais. Tá? Aqui, eu tenho que informar como é feito o tratamento, mas eu estou amparado
para guardar segredos comerciais e industriais. Então, por exemplo, é muito comum na área financeira os modelos matemáticos ou algoritmos que são usados para análise de crédito, é, análise de seguro, análise de outras, enfim, né? Por exemplo, é, se eu não, precificação de, por exemplo, no mercado imobiliário, né? Se eu tenho uma imobiliária, eu posso guardar como é feita a precificação das minhas coisas. Então, porque isso é um segredo comercial, é isso que me faz ter, por exemplo, vantagens ou desvantagens em relação ao meu concorrente. Então, essa parte a lei me protege. Tá? Eu tenho que identificar o controlador, ou seja, a pessoa que é responsável pelos dados. Eu tenho que disponibilizar o contato do controlador, informações sobre o uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Então, se os seus dados são compartilhados com outros controladores, então isso tem que ser especificado. A responsabilidade dos agentes que realizaram o tratamento, ou seja, tem que ser identificado que o cientista de dados ou a pessoa que trabalha com mineração de dados ali tenha o termo de responsabilidade dele em relação ao tratamento de dados. Então, por exemplo, se uma empresa que é detentora de dados contrata você para fazer uma análise de crédito, criar um modelo de análise de crédito, ou uma indústria chega para você e, olha, cria um modelo de aqui para o meu processo produtivo. Então, você vai ter que se responsabilizar por tratar esses dados, né? Ou se você manter alguma desses dados, você também tem que ser responsável por eles. Tá. E mencionar os direitos do titular, tá? De forma explícita, de acordo com o artigo 18 dessa lei, que é mais para frente. Vamos ver aqui mais. O legítimo interesse do consumidor poderá dar pessoas para finalizar, considerando a partir. Aqui também o artigo 10 também nos impacta diretamente. O legítimo interesse do controlador, né, a pessoa que é dona que é responsável por armazenar seus dados, somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas consideradas a partir das situações concretas que incluem, mas não se limitam a apoio à promoção e atividades do controlador, proteção em relação ao titular, do exercício regular dos seus direitos ou prestação de serviços para que se beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas deles e os direitos e liberdades fundamentais nos termos dessa lei. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Então, aqui, o controlador, né, que tem dados, ele só vai poder tratar os seus dados dentro daquilo que ele se propôs. Então, eu não posso, por exemplo, a minha empresa de saúde, né, então trabalha com, sei lá, com monitoramento da saúde dos indivíduos, né, um plano de saúde. Eu não posso compartilhar ou pegar esses dados e realizar, por exemplo, estudos financeiros em cima do meu cliente, tá? Isso, isso não é, isso é proibido. Eu só posso fazer aquilo de acordo com a minha finalidade. Tá, aqui é o mais importante, que é a seção 2, que é o tratamento dos dados sensíveis, pessoais sensíveis. Né? Tá aqui as hipóteses onde eles podem ser
tratados. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas, ou seja, eu só vou tratar para para as finalidades que eu especificar para o titular. Tá? Então, igual o exemplo anterior, eu não posso pegar os dados e fazer uma outra coisa. Tá? Se eu não tiver o consentimento do titular, eu posso fazer nas hipóteses onde seja um cumprimento de uma obrigação legal. Então, por exemplo, a, a pessoa está me devendo e eu preciso fazer alguma coisa em relação aos dados pessoais dela, que é obter o telefone pessoal dela e ficar ligando para ela para cobrar. Então, isso eu posso fazer por conta disso daqui, porque é uma obrigação legal, né, ou regulatória pelo controlador. Então, nessa hipótese, independente do consentimento ou não do titular, eu posso pegar o telefone dele ou o e-mail e ficar fazendo cobrança. Tá? É nesse sentido. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública. Tá. Quando envolve a administração pública, aí não tem a necessidade de consentimento titular. Tá? O governo ele tem autonomia para isso. Realização de estudos por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Eu não preciso diretamente do consentimento do titular para fazer pesquisa científica dentro de um órgão de pesquisa. Então, para ser um órgão de pesquisa, eu preciso ser um instituto ou eu preciso ser uma universidade. Tá? E sempre que possível, eu preciso tornar esses dados anonimizados. Ou seja, eu não posso que os meus dados, a partir desses dados, eu consiga identificar o titular dos dados. Ah, outra coisa, isso daqui é dentro do âmbito jurídico, então não nos interessa. Proteção de vida ou da incolumidade física do titular do terceiro. Tá, isso aqui é mais tutela de saúde, tá? Então, se você é uma empresa de prestação de saúde, se você tem a tutela de saúde de uma pessoa, você pode usar fazer o tratamento de dados, né, dessa pessoa sem necessidade de consentimento, visando o bem-estar da pessoa ou do conjunto. Por exemplo, eu forneci para a universidade que eu estava com sintomas de Covid, tá? E que aqui na, na minha casa as pessoas foram positivadas com Covid. Então, a UFAM ela pode pegar esses dados, tratar, tá? E usar de forma com que seja benéfico para questões de biossegurança. Então, eles podem, por exemplo, compartilhar essas mesmas informações com vocês. Então, eles podem avisar, olha, gente, colocar lá na campus, olha, gente, o professor Diego está com Covid. Tá? Isso eu posso não gostar disso, tá? Por algum motivo. Não gostei que os meus alunos saibam que eu estou com Covid. Longe de mim isso, tá, pessoal? É só uma hipótese. Mas aí a universidade ela tem o direito de fazer isso porque é uma questão sanitária e de saúde, tá? A garantia a prevenção à fraude e segurança do titular, tá? Isso daqui é bom para quem trabalha com mineração, tá? Porque nos setores, por exemplo, de seguros e tudo mais, isso daqui é muito importante. Então, financeiro também.
Até mesmo para a indústria, assim, se você recebe informações que possam ser fraude, então, se você roda um algoritmo para detecção de fraude, então você não precisa, né, de que a pessoa passe as informações diretas. O artigo 12 ele diz o seguinte: os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fins dessa lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando, com esforço razoável, puder ser revertido. Esforço razoável foi o que eu acabei de fazer aqui. Peguei uma informação que estava numa rede social, achei aqui as minhas informações do, do Lattes, achei informações do LinkedIn, achei informações relacionadas à empresa, capital social de empresa. Entrei lá no portal da transparência sobre quanto eu ganho. Então, isso daí é um esforço, eu estou fazendo um esforço para reverter a anonimização. Então, se eu fosse identificado somente pela minha rede social, eu conseguiria reverter e, e descobrir quem é a pessoa. Seria a mesma coisa do que se eu fizesse, olha, gente, eu vou fazer aqui uma pesquisa com vocês e vocês vão preencher mais informações. Sei lá, sua orientação religiosa, política, aqueles dados sensíveis, né? Mas não coloquem o nome de vocês para não identificarem. Coloquem só o número de matrícula. Com o número de matrícula eu posso reverter e descobrir quem é, né? É claro que não vai estar evidente lá quem é a pessoa, mas é possível a partir daquele número a gente conseguir reverter a pessoa. Vou parar por aqui porque ele entra em questões mais sensíveis e voltadas ao direito, né? E não nos cabe. Mas só para a gente finalizar a questão dessa das responsabilidades em cima de tratamento e posse de dados, ele está falando aqui, depois vocês leiam com mais calma, mas tem uma informação aqui muito interessante. A segurança e sigilo de dados. E isso daqui, o artigo 50, ele está falando mais sobre que os controladores e os operadores eles criam manuais, né, ou regras de boas práticas de governança dos dados para que profissionais possam seguir isso daí, tá? Então, por exemplo, dentro de empresas, a gente tem agora códigos de boas práticas para seguir e fazer essa parte de mineração de dados e ciência de dados no geral, tá? Cadê o que é importante? Que eu queria mostrar para vocês. É bem no final, né? Aqui fala da agência, né? Que não nos interessa tanto. Eu passei. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, ou seja, tanto o controlador quanto o operador, em razão das infrações cometidas às normas
previstas nesta lei ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas aplicadas pela autoridade nacional: advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil e seus últimos exercícios, excluídos os tributos, limitada a um total de 50 milhões de reais por infração. Então tá. A multa que a gente pode receber por infringir a Lei Geral de Proteção aos Dados pode chegar até a casa de 50 milhões de reais. Isso dependendo do faturamento da pessoa jurídica a qual o controlador e o operador estão vinculados. Tá? Essa multa pode ser diária, recebe bloqueio, eliminação dos dados e um bocado de coisa. Então, voltando aqui para a nossa vida. O que acontece com o... Só para a gente finalizar. O que acontece com o trabalho de mineração de dados? Muita coisa que existia antes, principalmente quando a gente pensou nessa disciplina, hoje é ilegal. Tá? Muita coisa que a gente acha que pode fazer com estatística e ciência de dados, hoje é ilegal, por causa da LGPD. Então, a gente tem estudado muito, aprendido muitas coisas, machine learning, um bocado de coisas, que hoje são consideradas ilegais. Tá? A, a Lei Geral de Proteção aos Dados europeia e americana, elas exigem um pouco mais do que a nossa. Por exemplo, nelas existe o conceito de inteligência artificial explicável, ou Explainable Artificial Intelligence, que agora recebe a abreviatura de XAI. Tá? Pesquisem sobre isso. O que é isso? Uma inteligência artificial explicável para humanos. Essa é a ideia por trás disso daí. Então, acontece que, por exemplo, se eu crio um algoritmo de rede neural, por exemplo, as redes neurais tradicionais, elas usam dentro de cada neurônio segmentação usando polinômios, tá? Ou usando algoritmos heurísticos. Como eu explico para uma pessoa o que uma inteligência artificial está fazendo com os dados pessoais dela? Então, isso implica em diversos problemas que nós estávamos trabalhando nessa última década em termos de inteligência artificial. Por exemplo, como vocês explicam um algoritmo de deep learning para uma pessoa num processo judicial? Como é que você explica um algoritmo de deep learning que está tratando os dados dela? Não se explica. Tá? Então, o que foi, João? O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Foi pior, meu celular descarregou. Aí caiu. Ainda bem que você falou, hein? Ainda bem que você falou aí, que eu achei que tava tudo bem. Até onde vocês ouviram?
Vocês ouviram a parte que eu estava falando sobre o inteligência artificial explicável? Peraí que eu não estou ouvindo. Já fala agora, Adolfo. Tá, tudo bem, Letícia, pode ir. Tá? Já vou encerrar. Ah, então é o seguinte, essas inteligência artificial explicável, ela precisa ser, ela, ela precisa garantir que uma pessoa consiga entender o que o algoritmo está fazendo. E isso é uma tarefa extremamente difícil. Pensa em explicar para uma pessoa que não tem ali a vivência matemática e tecnológica sobre como eles funcionam. A pessoa não entendeu, você perdeu o processo. Você perdeu o processo dentro do, né, ali no, num julgamento. Então, você, é, isso acaba influenciando muito o nosso trabalho. Por sorte, nós estatísticos, os nossos métodos de inteligência artificial, eles são altamente intuitivos e explicáveis. Então, os nossos métodos eles conseguem passar facilmente por esse tipo de crivo. Tá? Então, por exemplo, tudo que as pessoas, todos que os pesquisadores criaram em cima de deep learning, redes neurais bayesianas e um bocado de outros métodos, acaba que fica limitado ao uso dentro da academia ou dentro de um experimento isolado dentro da indústria. Tá? Você não consegue mais usar isso como antes. Então, a mineração de dados hoje, pessoal, ela está limitada a esse contexto. Você tem uma legislação extremamente rígida. A maioria das coisas que antes nós trabalhávamos aqui no curso, eu tinha cursos aqui de web scraping, né, que a gente ela, mineração em redes sociais, análises de sentimento, tudo isso hoje não é mais possível fazer porque a gente precisaria do consentimento do titular. E não tem como fazer isso. Tá? Até tem, mas a maioria não vai querer participar desse tipo de coisa. E levaria um tempo muito maior do que antes se fazia. Então, a mineração de dados hoje ela está restrita. Tá? Então, basicamente, a mineração de dados como a gente conhecia antes, ela acabou. Então, hoje, o que a mineração de dados está focando? Ela está focando num processo chamado de ETL, que é esse daqui que vocês estão vendo. Que é um processo chamado de Extraction, Transformation and Load, que é extração, transformação e carregamento de dados. Então, o que a gente estuda hoje como mineração de dados? Manipulação de dados para estruturar, para serem usados em métodos de machine learning, ou a estruturação desses dados para serem armazenados aí nas data warehouse. Tá? Então, hoje, a mineração de dados ela se resume à engenharia de dados, que é justamente você estruturar dados, armazenar e garantir tudo aquilo que a gente acabou de ler, em relação à segurança, em relação a manter o direito das pessoas ao anonimato,
segurança das informações pessoais sensíveis e, e, e o não uso e não permitir o uso dessas informações sem o consentimento das pessoas para fins de vantagens financeiras. Tá? Então, é isso que a mineração de dados se tornou hoje.